todos! Hoje, no caso de terapia, falaremos de relacionamento abusivo, mas de uma forma diferente. O porquê que, quando a pessoa está dentro do relacionamento abusivo, ela não consegue, ou naquele momento ela não percebe que está no relacionamento abusivo. Hoje, nas redes sociais, nós temos páginas, canais que expõem relacionamentos abusivos, seja da próxima pessoa, da própria pessoa ou de um terceiro. E aí eu observo alguns julgamentos. Ah, mas como a pessoa não percebeu? O outro tinha tal comportamento e estava escrachado. E como a pessoa não conseguiu perceber aquilo? Lá, 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 né? A gente tem um conjunto de fatores. E quando a gente está dentro, é mais complicado. E para quem está de fora, que não é pego por esses fatores, consegue observar de uma forma mais tranquila, né? Ou de uma forma mais fácil. Seja eu, né, como psicólogo, ou seja vocês que estão ali nos bastidores, seja nas redes sociais, ou seja observando realmente o relacionamento de quem vocês conhecem. O primeiro fator, já indo direto, né, se chama fator emocional. Então a pessoa entra no relacionamento esperando ser amada, esperando ser acolhida, receber afeto, receber carinho. Né, é o que geralmente nós acabamos percebendo ali, ou querendo, né, receber, né, dentro desse relacionamento. Quando eu estou. Pelo menos seria o normal, né? Nós queremos entrar no relacionamento para ser respeitado, amado, etc, 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 etc. Né? Mas aí entra o fator emocional, que é eu tenho essa expectativa diante do outro, de coisas até que foram verbalizadas muitas vezes, fidelidade, respeito, carinho, lá, 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 foi um acordo social, um combinado ali entre os dois, e isso não acontece. E essa expectativa ou esses sentimentos envolvidos já acaba, né, pode acabar sendo um fator ali que impede a visão, né, daquela pessoa, eu ia falar aquela mulher, pode ser aquela mulher, de enxergar aquele companheiro ou companheira como abusivo. Né? Então eu tenho um fator emocional, eu gosto daquela pessoa, eu espero coisas boas dela, então é difícil observar coisas negativas. Por isso que, e aí eu vou colocar dois fatores em conjunto. Esse que eu expliquei e o próximo que também entra nesse exemplo que eu vou dar. Por isso que quando a gente está apaixonado, a gente vê coisas positivas e o negativo demora para a gente ver. Não só em abusivo, mas as pessoas que vêm para a terapia falam, nossa, como eu não percebi que a pessoa fazia isso? Faz X tempo que eu tô com a pessoa, anos, meses, lá, 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 e eu não percebi que a pessoa se comportava dessa forma. Né? Seja uma coisa muito disfuncional, seja uma coisa simples ali, etc. Mas exatamente pelo fator, né? O segundo fator, mais o primeiro, que é o emocional, e o segundo fator é o neurológico. Então, quando eu estou apaixonado, quando eu tenho um sentimento pelo outro, uma expectativa pelo outro, eu tenho as liberações de dopamina, serotonina, tem uma série de coisas neurológicas envolvidas naquilo. Então a pessoa tem que lutar muitas vezes com o próprio corpo para perceber alguma coisa. Mas se a gente pensar que nas compulsões, como compulsões por jogos, bebidas, enfim, as compulsões em gerais, a gente tem esse circuito, né, dopaminérgico envolvido, porque a expectativa, o prazer, né, a gente tem envolvimento de vários neuroquímicos ali dentro dessa história, eu consigo sair disso de uma forma tranquila? Não necessariamente. Então, quando eu olho para alguém e brilha lá os meus olhinhos, né, pelaquela pessoa, a pessoa me traz um prazer visual ali, né, eu gosto da pessoa, estou apaixonado pela pessoa, a gente tem, né, todo o cérebro liberando uma série de coisas ali que nos traz essa sensação de prazer. Então, além do fator vulnerabilidade, que é esse fator construído ao decorrer da infância e adolescência, que se eu tive uma infância, né, na verdade, se eu tive cuidadores que não me ofertaram ferramentas, né, então minha infância foi disfuncional em algum aspecto, a tendência é eu não desenvolver ferramentas, uma visão de mundo, uma visão das relações de uma forma positiva, no sentido de ser funcional. Isso aumenta a minha probabilidade de entrar em um relacionamento abusivo. Então, as pessoas que entram em relacionamentos abusivos, elas não estão no perfeito equilíbrio ali. Né? Perfeito é uma palavra pesada, mas ela não é funcional em alguns aspectos, principalmente nas questões relacionais, dela com o outro. Então, isso aumenta a probabilidade
dessa pessoa entrar no relacionamento abusivo. Então, o abusador geralmente é aquela pessoa legalzona, ele não chega ali escrachando. É mais difícil, por incrível que pareça. Aquele cara que chega agredindo a menina já nos primeiros encontros ali, esses daí já estão muito fora da curva de uma forma disfuncional. Provavelmente tem algumas patologias envolvidas, coisas nesse sentido. Esses casos são mais difíceis de acontecer. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é difícil. Já chegar no primeiro, segundo encontro ali sendo extremamente abusivo, controlador, agressivo verbalmente, fisicamente, né? Geralmente demanda um tempo, porque eu quero conquistar aquela outra pessoa. Então eu me seguro. Eu não vou ser um abusivo, ciumento, louco, possessivo, né? Tá? Ou possessiva já de cara. Isso aí não acontece. Então demanda um tempinho ali, até um movimento biológico, assunto para um outro vídeo. Essa parte de nós nos segurarmos para conquistar o outro. Então eu seguro ali a minha parte que não é tão legal, né? E o outro também faz isso, e a gente tenta mostrar o que é o melhor. É um movimento normal do ser humano. Se vai ser funcional ou não, aí é outra história. Mas no início, dificilmente a pessoa chega sendo essa pessoa difícil, complicada, disfuncional logo de cara. E isso faz com que eu crie uma imagem positiva. Essa imagem positiva vai me trazer uma série de coisas, né? Ou vai fazer uma série de movimentos no meu cérebro, movimentos neurológicos ali. Sim, então eu vejo aquela pessoa, eu já libero ali uma série de coisas que estão relacionadas ao prazer, de uma forma mais simples. Só que também tem um outro comportamento que manipula essa vulnerabilidade. Lembrando que tem um vídeo de manipulações sutis, né, abuso sutil aqui no canal, o card aqui em cima. É, essa pessoa ela vai ficar no morde a sopra. Esse morde a sopra, um dia eu te faço sentir muito especial, e aí no outro dia eu faço você sentir um lixo, e aí no outro dia especial. Fica, não exatamente dias, né? Mas aí depende do funcionamento. Mas fica nesse morde a sopra, desce, sobe, isso libera dopamina, cai dopamina, libera dopamina, cai dopamina. Né? E, inclusive tem vários vídeos importantes aqui no YouTube de outros comunicadores, né? Psiquiatras falando desse circuito dopaminérgico relacionando aos jogos online, né? Esses jogos de aposta online, bem bacana. E para a paixão e para essas questões de relacionamento humano, tem muitas áreas cerebrais que são as mesmas áreas da compulsão agindo no mesmo tempo. Tem algumas linhas teóricas da neurologia que defendem que a paixão é uma compulsão. Enfim, um desequilíbrio. Né? Assunto para um outro vídeo. Mas, então a gente tem a questão da vulnerabilidade, a questão neurológica acontecendo por trás disso, né? E as questões das emoções envolvidas diante daquilo, essas expectativas emocionais diante desse relacionamento. Então esses três fatores, eles colaboram para que a pessoa não veja. Quando a gente está de fora, a gente não tem nada disso envolvido. Né? Seja para nós psicólogos ou seja para vocês que estão observando na rede social ou na vida um relacionamento abusivo. Por isso, para a pessoa é mais complicado observar. Ela está dentro e tudo isso está acontecendo com ela. Mais o relacionamento abusivo, que diminui a autoestima dela, que põe em xeque a sanidade dela. Tem muita gente que fica se perguntando, mas será que eu não sou doido ou a doida do relacionamento? Por que eu não estou percebendo isso, estou percebendo aquilo? A pessoa fala isso e eu acho que ela está fazendo aquilo, mas na verdade ela não está fazendo, porque ela fala que ela não está fazendo, porque as outras pessoas falam que ela não está fazendo. Enfim, né? Tem todo esse movimento. Então é mais complicado, né, de se observar quando você está dentro do olho do furacão, porque não tem esses três fatores. Isso é importante. E um dos motivos que eu trouxe esse vídeo também é para a gente não perpetuar essa cultura do julgamento. Isso tem crescido bastante, principalmente nas redes sociais. Quando a gente observa um fator, a gente tem que lembrar que, principalmente nas redes sociais, a gente não conhece todas as variáveis envolvidas. A gente não sabe o histórico de vida daquela pessoa para a gente cravar X, Y e Z. Então é importante a gente não entrar nessa pilha. Cuidado. Uma das coisas que eu mais ensino em terapia é essa questão, né, ou tento pelo menos, questão do não julgamento. O julgamento, ele é uma função cerebral? Sim, ele é uma função comparativa. Eu tenho uma maçã, né? E aí eu tenho que olhar se a maçã está podre, se ela está verde, se ela está madura, se eu posso consumi-la. Isso é uma função comparativa, normal, do ser humano funcional. Ok quanto a isso. Mas isso em excesso, principalmente quando eu não tenho variáveis, né? Não sei as variáveis envolvidas, isso pode se tornar um problema para nós, inclusive, porque o nosso cérebro é extremamente adaptativo. Se ele é adaptativo, ele pode entender aquilo como uma regra.
Né? Então, a partir do momento que você cria uma regra X, o seu cérebro grava aquilo, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, em algum momento, você pode cair nessa mesma regra que você criou para julgar aquela pessoa na internet. Isso é importante. Acontece com frequência. Quanto mais julgadores nós somos, menos empatia nós usamos. E isso acontecerá conosco também. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu sou muito crítico comigo, eu me massacro mentalmente, eu não posso errar, que eu me sinto um lixo, lá, 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 lá. Mas o quanto você tem cultivado isso diariamente com as pessoas? Porque o seu cérebro vai agir da mesma forma, provavelmente com você. Né? Então, quanto você tem cultivado isso? Quanto você é crítico com os outros e consigo? Isso é importante, né? Cultivar esse amor próprio, essa autocompaixão, né? O mínimo de empatia pelas pessoas e por nós mesmos. Uma das coisas que eu falo também aqui, tanto para as pessoas quanto nos vídeos, é que a empatia pode mudar o mundo. Se as pessoas se colocassem no lugar do outro, em muitas situações, né, ou em 90% do tempo, o mundo que a gente veria seria um mundo totalmente diferente. Pegue uma situação de um jornal que você observa aí, uma situação agressiva, né, punitiva, qualquer coisa nesse sentido. E tente falar, putz, se a pessoa tivesse colocado no lugar do outro, como teria sido a resolução disso daqui? A maior parte das coisas não aconteceria, sendo muito sincero. As questões negativas, né? Então isso é importante. Então cuidado. Hoje a gente tem muitas páginas, muitos vídeos de pessoas julgando relacionamentos alheios ou notícias sobre relacionamentos alheios. Cuidado com isso. Né? A gente não tem os fatores envolvidos e a gente tem esses fatores que eu trouxe envolvidos que torna mais fácil para a gente observar alguma coisa de fora. Quem está dentro, ela está jogando contra aquele sistema qual ela está inserida. Sim, então não se esqueça de curtir, deixar o like aqui no vídeo, compartilhe. Esse assunto é importante, pode mudar a vida de alguém. Então, boa semana e tchau, tchau.